as consequências da morte de Jaehaerys, as consequências da perda ali pro lado dos verdes, o que isso gera de consequências pros verdes, qual que é a reação principal que isso gera, eles vão agir no calor do momento ou a estratégia vai ser jogada, a mudança ali de posição da mão do rei, o que isso pode causar pros verdes e as consequências pros pretos, né, o ataque que a gente vê, os primeiros grandes embates internos dentro de cada lado. Vamos comentar muito sobre esse segundo episódio da segunda temporada de House of the Dragon, analisar e explicar tudo. Se você quer saber, cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece, né, meu querido? E finalmente mais um domingo, mais um dia que sai mais um episódio dessa temporada de House of the Dragon. Começou com tudo e vem com mais um episódio pra acelerar as emoções aí dessa guerra, né? Mais um episódio que não foca só em um lado, equilibra ali em focar nos dois e os problemas que eles estão enfrentando internos, mas com uma grande mudança importantíssima pra temporada. Vamos falar sobre isso, mas antes deixa esse like, ajuda muito mesmo na divulgação desse vídeo, e se inscreva aí no canal pra ajudar a gente a chegar a 500 mil inscritos e você não perder nenhuma análise de House of the Dragon, não perder também vídeos de detalhes que a gente vai fazer desse episódio, muito mais. E é o seguinte, finalmente as consequências dos grandes atos do início dessa temporada foram trazidas, né? As consequências pros verdes e as consequências pros pretos. De cara eu já posso dizer que esse episódio 2 tem muito essa temática, tem muito esse foco de mostrar as consequências pros dois lados e tem uma temática muito estratégica, né? Tipo, é a guerra de vingança contra vingança pra todo lado, né? A morte do Lucerys que gerou a morte do Jaehaerys, que iria gerar a morte da Rhaenyra, e aqui se barra tudo e gera instabilidade dos dois lados. De cara eu posso dizer, temos um episódio 2 muito bom pra ser um episódio 2 de temporada no desenvolvimento. Como eu tinha dito lá na análise, sem spoilers do primeiro episódio, antes dele sair mesmo. Assistindo esses primeiros episódios, o que parece é que cada episódio vai ter um grande evento importante, assim, marcante. Esse episódio 2 foi prova disso. A cena do Sir Eric chegando lá e tudo mais é tensa. Mas vamos explicar tudo, vamos indo ponto a ponto do episódio. A gente tem um início focado nas consequências ali do lado dos verdes, a continuação direta do que aconteceu, né, a morte do Jaehaerys, como é que ficou a situação do palácio da Fortaleza Vermelha ali, ao saber que entrou um assassino, e também a reação dos guardas, tipo, uma situação toda de pessoas perdidas, mas de cara já focando naquele ponto do Aegon, né, ele revoltado, ele quebrando as coisas e tudo mais, e tipo, o episódio 1 deu muito fundamento pra essa revolta dele, é uma coisa que eu preciso falar, né, porque o episódio 1 focou muito no quanto ele gostava do Jaehaerys, o quanto ele queria fazer o menino crescer, queria colocar ele no conselho ali já. E um ponto importante de explicação já nesse início que eu preciso trazer é que isso aqui é meio que uma gota d'água pro Aegon não querer mais ouvir as pessoas que estão querendo ser pacíficas, estão querendo evitar o conflito direto e tudo mais. Agora ele quer conflito acima de tudo. E a atitude que ele toma nesse episódio, já falando de antemão, de trocar a mão do rei, já é algo que move muito pra batalha corpo a corpo. Aí sim a gente vê a batalha de dragões com dragões, tropas com tropas, que a gente ainda não viu na temporada, mas essa mudança de mão do rei também pode ser destrutivo pros verdes, eu vou comentar sobre isso. Tipo, a gente tem esse foco, né, enquanto o Aegon tá revoltado, a gente tem o Aemond que é mais estrategista, ele tá ali estudando o ambiente, ao mesmo tempo, na cabeça dele dá pra perceber pela cena que ele tá meio que preocupado e talvez se culpando por isso ter acontecido, né, apesar dele não externalizar muito isso, ele é bem sério. E as outras reações que a gente vê, que são também um pouco menos caóticas, são de Alicent e do Otto Hightower, né, até então mão do rei. Isso é importante, porque aqui a gente vê, tipo, esse episódio ressalta muito a cabeça estratégica do Otto e como ele sempre foi estratégico, sempre foi importante pros reis que ele trabalhou ao lado, né, em Westeros, e como os verdes vão perder, como o Aegon vai perder ao tirar o avô ali como mão do rei. Tipo, o foco do conselho mostra muito disso. Aqui já começam esses problemas internos dos verdes, né, enquanto o Aegon tá desesperado, agora ele só quer guerra, ele quer matar, ele quer destruir todo mundo, ele não quer nem pensar em formas estratégicas, ele só tá explosivo. Inclusive ele tá suspeitando até mesmo dos membros do conselho, né, tipo, aqui não tinha resposta ainda, suspeita que alguém pode ter feito isso. Enquanto isso, o Otto tá exercendo o papel dele, que é pensar de forma estratégica. E a estratégia que ele lança e consegue convencer eles de fazer aqui, apesar de eu torcer mais pro lado dos pretos, enfim, ainda assim eu tenho que admitir que é algo extremamente genial pros verdes. E é o último ato genial que o Otto vai poder fazer até então, porque ele foi substituído. Tipo, ao invés da galera se render ao Aegon, né, na loucura, querendo matar todo mundo e tudo mais, vamos tentar tirar proveito desse mal que a gente tá sofrendo. É assim que o Otto pensa. É forte
forte essa estratégia que ele coloca, é forte principalmente pra Alicent e pra Helena, a gente vai falar disso, mas isso aqui é a oportunidade de ouro pra eles aumentarem a popularidade do seu lado e diminuírem a popularidade da Rhaenyra, dos pretos. E de início fica parecendo que o Otto não vai conseguir convencer, mas ele começa convencendo aos poucos. Assim, a parte da Helena, né, eu vi algumas pessoas criticando a forma como ela reagiu no primeiro episódio, mas na minha opinião eu achei muito ideal o formato, porque a cara da Helena, o tipo de reação dela, o psicológico, o mental dela é naquele estilo, é esse estilo de reação mais silenciosa, mais tá sendo bombardeada dentro da cabeça. Ela tem um comportamento diferente e esse segundo episódio dá dó, né? Tipo, a decisão do Otto é assertiva, tem que fazer isso mesmo, mas a Helena ser forçada a fazer teatro com a situação dessa morte do filho dela é algo pesadíssimo, e inclusive é algo que eu tinha falado antes nas minhas análises sem spoilers também. Visualmente, esse episódio 2 consegue ter uma cena que é mais forte do que o episódio 1, né? Tipo, a morte do Jaehaerys no episódio 1, o que a gente ouve é sinistro, visceral, mas essa cena do funeral e a cena em si, quando foca no menino lá, exposto, e não posso mostrar aqui, mas essa cena é muito pesada, é muito forte. Se alguém tava achando que no primeiro episódio não mostraram a cena da morte e tudo mais, eu vi uns reclamando, por incrível que pareça, mas se alguém tava achando que o universo de Game of Thrones começou a ficar fraco e não quer mostrar mais violência, na verdade não, é porque não tinha necessidade no primeiro mesmo. Aqui no segundo eles já dão um tapa na cara e mostram, não, a gente vai mostrar sim, a gente vai mostrar. Eu sinceramente me senti bem incomodado vendo aquilo, ainda mais quando mostra as cenas com mais foco, e isso é muito importante pros verdes exporem a Rhaenyra, né, tipo, assim, pra estratégia deles, né, eles acabam conseguindo algo positivo mesmo. Agora com essa estratégia, a população consegue ver o sofrimento das mães, consegue ver o que aconteceu com o menino, tipo, em detalhes, ver lá o negócio costurado e tal, e a população começa a entender o quanto a Rhaenyra é má, e o interessante é que não foi a Rhaenyra que mandou fazer isso, e aí que começa a resbalar no lado dos pretos. Já a gente vai falar sobre isso. Ainda no lado dos verdes, a gente tem que falar aqui sobre um dos assassinos sendo pego, né, que seria a representação do sangue, dos livros em si, ele ali revelando com muita facilidade quem que mandou ele entregando que foi contratado pelo Daemon, e o episódio mostrando essa cena, né, necessária, né, do Aegon tendo sua vingança e tudo mais, podendo meio que expelir sua raiva. Eu acho que isso aqui foi útil, né, tipo, pra ele ter aceitado pelo menos essa estratégia do Otto. O fato dele poder ter a oportunidade de matar o cara com as próprias mãos, pelo menos solta um pouquinho da raiva dele ali, ele consegue aceitar uma parte mais estratégica. Mas ainda assim o Aegon agora é total guerra, é total ataque, sem muita estratégia. Tipo, também não posso deixar de falar, voltando na cena do funeral e tal, não posso deixar de falar da Helena não aguentando aquilo, né, da população chegando nela, tentando pegar nela. Acho que assim, a personagem que psicologicamente mais sofre nesse lado dos verdes é essa. Mas aí vamos falar um pouquinho dos pretos, porque se tem uma coisa que a gente tem aqui é equilíbrio, assim como no primeiro episódio. Não é um episódio só sobre um lado, é um episódio sobre as consequências pros dois lados. Tipo aqui, quando mostra a Rhaenyra, ela claramente não sabe, ela entende dessa situação da criança morrendo como algo, quem fez isso? Quem mandou fazer isso? Porque se você não lembra, o que ela mandou fazer no primeiro episódio foi matar o Aemond. Ela queria o Aemond morto, como vingança. Ela não pediu pra matar a criancinha, inclusive ela é contra isso. Como eu disse, os problemas internos dos verdes estão acontecendo, aqui começam os problemas internos dos pretos, essa relação de fidelidade entre Daemon e Rhaenyra. Aquele lado que a gente previa que o Daemon ia começar, assim, não ser tão confiável mais, de que ia ser mais agressivo, igual ele já sempre foi, é aqui de novo. Tipo, pra quem não entendeu, a briga contra o Daemon é clara, ela tá lutando pra ter influência com a população, pra mostrar o quanto ela é legítima herdeira do trono, o quanto ela inclusive pode ser uma pessoa boa pra isso, o quanto ela é uma pessoa do bem, passar uma imagem boa pra população. E o Daemon fazer isso nas costas dela, permitir com que o Jaehaerys tenha sido morto, ferra totalmente com os planos dela, ferra com a imagem dela. Só que um ponto aqui que gera pra gente raiva do Daemon, e o Matt Smith sempre muito incrível como ator, é ele não tendo uma reação de tipo, ah, tá bom, eu errei. Não, ele sempre vai ser o certo, ele não vai admitir o erro, ele não vai admitir que é culpa dele da criança ter morrido, inclusive ele fala que não é culpa. E a gente tem aquela clássica cena que a gente tinha visto no trailer, né, dela perguntando se ele aceita ela como rainha, a ausência de resposta clara vem e pesa, né. Pra quem não entendeu, a partir disso a gente vê que, apesar de ele estar brigado com a Rhaenyra, ele vai executar as estratégias com as próprias mãos. A partir disso, Daemon tá saindo de Pedra do Dragão pra ir pra Harrenhal, né, conquistar o maior castelo de Westeros lá, que é uma posição estratégica, e é muito legal ver Caraxes novamente, esse dragão vermelho aí dele, ele indo em direção, e baseado nos livros, o Daemon tá desaparecido por esse período de tempo agora, esse sumiço dele que começa a partir daqui, baseado nos livros, isso é muito importante para as influências na primeira batalha grande que vai acontecer, que é a Batalha de Pouso de Gralhas, prevista nos livros, que tá prevista pro episódio 4. A ausência do Daemon é algo importante
nas estratégias que vão acontecer ali. Mas é claro que antes de focar de novo pro lado dos verdes, eu tenho que falar dos outros dois filhos da Rhaenyra, né, o Viserys e o Aegon III, que eles são pouco mostrados, a gente viu mais deles na época que o Viserys, né, o pai da Rhaenyra tava morrendo e tal, teve um encontro ali, mas eles vão ser importantes pra esse futuro da história, é importante a gente falar isso. Tipo, essa cena também é bem marcante do lado da Rhaenyra sentir a perda de uma criança, assim, ela vendo os dois filhos dela, com certeza na cabeça dela passa a ideia de como é que eu reagiria se eu perdesse esses dois aqui, e isso pune mais ela ainda como culpada por essa situação do Jaehaerys. Mas aí vamos voltar pro lado dos verdes, porque a desconfiança de infidelidade tá instaurada ali dentro, né? A gente tem o Criston Cole bem focado no Sir Alric. Eu vou dar bem ênfase nessa análise aqui nos nomes com as letras iniciais, Alric e Eric, bem portuguesão mesmo, pra ficar clara a divisão, porque eles têm essa importância no final do episódio. Mas a construção que leva a isso é interessante, né? O Criston Cole aqui tá duvidando do cara porque tem embasamento a partir do que aconteceu antes. Sir Alric tem um irmão, que é o Eric, que é irmão gêmeo, que simplesmente traiu os verdes e foi pro lado da Rhaenyra. E assim que ele faz isso, do nada, numa noite de vigia do Sir Alric, acontece a morte do Jaehaerys. Então isso é completamente suspeito e faz sentido a suspeita do Criston Cole aqui. E é muito interessante como a história vai se amarrando. Pega pontos que prepararam lá do passado pra justificar o presente, e isso é motivação suficiente pra missão acontecer. Tipo, Criston Cole, pra provar a fidelidade que o Sir Alric tem, de que o Alric tá falando verdade e tudo mais, ele pede pra que ele vá lá então matar a Rhaenyra. Tipo, você quer provar que você não traiu também igual o seu irmão e tudo mais? Vai lá e mata a Rhaenyra então, faz isso. Só que aí a gente já vê como os verdes vão sendo mais abruptos. O Criston Cole fazendo isso sem passar pelo crivo, né, do próprio Otto, que é mão do rei ali ainda, e isso resulta no quê? Dá errado a estratégia dele. Uma outra coisa que eu preciso falar também é sobre as vulnerabilidades do Aemond, que são bem ressaltadas aqui nesse episódio, ele lá com aquela mulher, no local que ele usa pra ficar meio que pra descansar e se expor pra essa mulher como se fosse a psicóloga dele, né, o bordel lá. E parte da fragilidade aqui é explorada no sentido dele falar, né, que ele meio que se arrepende de ter matado o Luke, que ele tava meio que no momento de raiva, e isso reforça um pouquinho que não foi total acidente, igual em sua maioria a gente imaginava, isso é importante. Seguindo a história, a gente tem o foco aí nos Velaryon, né, volta pra lá, pro Ellen e pro Aidan, no episódio anterior, que inclusive é um ponto que a gente não tinha comentado tanto, né, a gente teve a revelação de que eles fizeram um bloqueio na goela, pra atrapalhar a entrega de suprimentos, né, de mercadorias lá pra capital, tá dando certo. E assim, essa exploração dos Velaryon, apesar da galera não dar tanta importância às vezes, ela é bem importante pra preparativos pro que pode ser o último evento dessa segunda temporada, que é a Batalha na Goela. Tipo, não é certeza se vai acontecer, tem uns que falam que a Batalha na Goela dos livros, se for seguir, vai ser só na terceira temporada, tem uns que falam que a segunda agora vai adiantar muito e vai até passar da Batalha na Goela, tem possibilidade, então é bom você ficar ligado nas estratégias, nos pontos dos Velaryon, porque vai ser muito importante. Mas assim, de volta a Porto Real, a gente tem mais um indício da loucura do Aegon, de que agora tá totalmente sem precedentes. E esse aqui é meio que o estopim pra queda de Otto Hightower. No caso, né, não vou mostrar tanto, mas a gente tem a revelação da morte dos caçadores de rato, que o Aegon simplesmente mandou matar todos os caçadores de rato, até mesmo a pessoa humilde, até mesmo a pessoa que só tá trabalhando ali, que não tem nada a ver com isso, tá sofrendo. E isso já é outro ponto abrupto do Aegon que joga contra ele, né? Tipo, por um lado eles executaram a estratégia que o Otto sugeriu, né, de fazer o funeral e tudo mais pra jogar contra a Rhaenyra, mas por outro lado, a atitude do Aegon abrupta aqui joga contra ele próprio, né, que é perda de popularidade o que ele faz. E como eu disse, isso leva o estouro do Otto, né, que o Otto já não tá tendo muita submissão ao Aegon, que ele sabe que o menino é louco, é o neto dele também, então ele vai falando de forma grosseira. E aqui a gente tem o ponto, né, a discussão acontecendo e a gota d'água pro Aegon finalmente, né, substituir a mão do rei. De acordo ali até com os livros, né, tipo, isso vem muito da sugestão que o Larys Strong já tinha dado no primeiro episódio, comentei sobre isso. A perda do Otto aqui, o fato dele decidir substituir ele pelo Criston Cole, é algo que é uma perda sinistra pro Aegon e ele acha que tá indo super certo. E não deve demorar pra gente ver consequências diretas pro próprio Aegon nessa temporada, no início aí. Porque o Criston Cole é mais do lado da tirania. Tipo, se o rei não tem ninguém pra ir contra o lado dele que tá errado, ele vai seguir no lado errado, vai seguir nessa loucura de querer matar, de querer ir na guerra pela guerra, sendo que do outro lado a gente tinha o Otto, que era um cara muito experiente. Tipo, uma coisa importante é que ele foi mão de 3 reis. Ele era mão do Jaehaerys, que a gente vê no iniciozinho da primeira temporada lá. Depois ele passou a ser mão do Viserys, mão bem fiel, que isso inclusive ajudou muito no quão pacífico foi o reinado do Viserys. Depois ele passou a ser mão do Aegon. Então o cara tem experiência, ele sabe lidar com conflitos. O cara é calejado. Ele tá mudando pra um bobão de cabeça esquentada
camarada totalmente hipócrita, que é o Criston Cole, que nunca teve experiência como mão do rei, né? E você já consegue imaginar a consequência disso. Mas aí a gente tem que direcionar pro ponto principal desse episódio, pra parte final, porque aqui é importante até pra gente entender pontos sobre lealdade. E com lealdade, eu já falo sobre a Mysaria. Essa personagem aqui que, tipo, no primeiro episódio ela vem capturada ali, prisioneira, aqui ela tá sendo livre da Rhaenyra e agora ela simplesmente, quando ela tá indo embora, ela prova sua lealdade pra Rhaenyra. Porque é ela que percebe o Sir Alric entrando, né, lá na Pedra do Dragão, fingindo que é o Eric. E assim, essa é mais uma cena que ela é introduzida de uma forma tão tensa quanto a do primeiro episódio, né? Tipo, tá invadindo a base de um dos lados. No primeiro episódio era pessoas dos pretos invadindo a base dos verdes. Aqui, alguém dos verdes invadindo a base dos pretos. Fica uma sensação, pra quem não sabe da história dos livros, nem nada do tipo, de que vai dar o mesmo negócio. Ele vai conseguir o objetivo. Ou vai matar alguém. E a gente tem esse evento importante do episódio, que é ele entrando tranquilamente no quarto da Rhaenyra, e que a primeira coisa que eu tenho que falar disso é como a situação está delicada. Como ninguém está seguro, até mesmo no seu próprio palácio, no seu próprio quarto. O primeiro episódio mostrou isso pro lado dos verdes, eu ressaltei isso na análise. O segundo episódio mostra isso pro lado dos pretos. Ninguém está seguro. Dos dois lados conseguiram entrar e infiltrar dentro da casa de cada um. E aqui a gente tem essa luta entre irmãos, que aqui, principalmente quem veio dos livros, eu acho que pode sentir a falta do desenvolvimento maior entre o Alric e o Eric, entre os irmãos, porque lá parece ser mais completo, maior. Alguns tinham a ideia de que isso poderia demorar um pouco mais pra acontecer na série, talvez uma sensação de mais rushado, mas assim, a gente não tem que ficar só dependendo de como a adaptação é igual ao livro, é igual eu falei no primeiro episódio. Funcionou bem, funcionou bem. A luta entre os dois é muito legal de assistir, a sensação que isso dá de você não saber qual é um negócio muito louco, eu fiquei perdido, assim, na loucura, né? Você precisa ser muito detalhista pra saber qual é qual depois que eles se embolam ali. Isso provoca efeito até na Rhaenyra, nas pessoas que estão envolvidas ali, tipo, quem que é o Eric? Quem que é o Alric? Eu me imaginei nessa situação, tipo, tem o cara me defendendo e o outro aqui, o irmão dele, mas e aí, em quem que eu confio? Em quem que eu me escondo atrás? Se eu esconder atrás do cara e for errado, ele jogar a faca em mim. Isso é um dos elementos que eles conseguiram aproveitar muito bem nessas cenas de luta entre os dois, mas o lado definitivo pra isso que eu achei muito legal. Legal não, porque é pesado falar isso, né? É uma cena pesada, mas eu achei uma resolução imprevisível. Principalmente pra quem tá assistindo a série sem ficar se baseando em livros, nem nada do tipo. Você imagina uma luta dessa, você imagina que um ou outro vai morrer. Você imagina que vai resultar em uma morte. E de fato, quando o Sir Eric crava a faca no irmão, o Eric é o que tá protegendo a Rhaenyra mesmo, ele é obrigado a matar o irmão. Quando acontece isso, você imagina, ó, venceu, de fato os verdes não conseguiram, termina assim. Só que seria um fim muito simples, sem muito impacto. E aí vem o salzinho tempero de Game of Thrones, do drama, que é o Eric tirando a própria vida, ele não aguentando o fato de ter matado o irmão e, tipo, ele conseguiu, ele tá na causa, ele tá defendendo a Rhaenyra, mas ele ainda era muito apegado ao irmão, eles ainda se amavam. Isso faz com que ele escolha, tipo, ele tenha preferência em tirar a própria vida. Tipo, essa cena dele cravando a espada nele mesmo e ele morrendo é simbólica no sentido, cumpri o papel com você, Rhaenyra, cumpri a fidelidade com você, agora eu morro porque eu não consigo suportar essa vida assim mais, eu tendo matado minha única família. Traumático, se foi traumático pros verdes, as coisas que aconteceram lá, a Rhaenyra também traumatizada aqui. Isso aqui deve influenciar em novas medidas que a Rhaenyra vai tomar a partir do episódio 3, que a gente já pode ver um pouquinho ali nos materiais promocionais. E a diferença aqui é que a Rhaenyra tem mais maturidade do que o Aegon. Ela é uma pessoa mais madura e isso joga a favor dela. Tipo, o único momento que ela foi na sinistra, na loucura da vingança pela vingança, só vamos pro ataque, que ela falou lá no episódio 1, matem o Aemond, ela viu que deu errado. Tipo, resbalou e acabou resultando na morte do Jaehaerys, que ela nem queria. A culpa cai no colo dela. Então isso vai afetar, ela vai entender que não pode ser tão assim, isso afeta a forma como ela vai lidando com a guerra. E essa situação do Eric afeta na questão da segurança dela também, de como ela vai pensar em relação à guerra e isso. Tipo, pra Rhaenyra agora, ela vê que os verdes mandaram uma reação à morte do Jaehaerys, ela já consegue perceber que, assim, a gente tá a um piscar de olhos de ter luta de dragões contra dragões. A reação deles mostra pra ela que, rapaz, o que eu não queria vai acabar acontecendo. E assim, é um episódio marcante, mais um episódio incrível dessa temporada que mostra como ela tá mantendo o nível, que inclusive em certos pontos eu considero ele mais marcante e mais visualmente forte do que o primeiro. Como destaque a própria cena do funeral, aquela imagem que eu não posso mostrar aqui, mas que foca diretamente no moleque lá mesmo. Aquilo ali é muito Game of Thrones e foi a cena mais pesada até então dessa temporada, na minha opinião. E assim, se você não entendeu, a partir disso, a única coisa que falta agora é começar uma batalha de fato, é ter a batalha dragões contra dragões. A gente vê o ato da dança em si acontecendo. Não tem mais nada que falta, as tensões já estão acontecendo, a mudança da mão do rei pro lado mais agressivo dos verdes já aconteceu. Agora é o famoso, só esperar. Basicamente é isso. Eu quero que você coloque nos comentários o que você achou desse episódio. Também tem vários detalhes que você
pode não ter notado que eu vou trazer em outro vídeo aqui também, então fica ligado no canal. Se inscreva aqui pra você não perder nada, a gente tem feito muitos vídeos da série, deixa esse like que ajuda muito mesmo na divulgação desse conteúdo pra eu entender que vocês querem mais, né? E no mais é isso aí, logo eu tô de volta. Um abraço, fui!